quase 2000 anos. Há quase 2000 anos, Jesus Cristo, a portas fechadas, apenas ele e 12 dos seus discípulos, sendo que um deles já deliberara traí-lo, ele os reúne num cenáculo, num lugar à parte, ministra-lhes as últimas instruções, preparando-os para o desfecho do drama de sua vinda, de sua vida e de sua morte logo a seguir, dá-lhes palavras de consolação e de preparação ao que haveriam de enfrentar. E no âmbito daquela reunião íntima com a igreja lhe representava, ele celebra uma ceia como essa. Ao redor da mesa, reclinados, como era costume entre os judeus, Jesus Cristo apanha o pão e o parte, distribui aos seus discípulos e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto sempre em memória de mim. Diz a Bíblia que semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e então lhes disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E então distribui para os seus discípulos aquele cálice com vinho, símbolo do seu corpo, memória do seu corpo. E ficam as palavras: fazei isto sempre. Fazei isto sempre. Eis a ordem. Apenas 3 palavras. Em memória de mim. A explicação, a interpretação da ordenança. Quero me deter nesta abertura de nossa meditação sobre o poder da palavra de Jesus Cristo. Ele deu esta ordem uma vez somente. Há um grupo fechado de praticamente 11 pessoas, 11 discípulos. Essa ordem não foi nunca mais reeditada. Jesus não precisou repeti-la. Ela foi pronunciada verbalmente. Jesus não a escreveu. Mais tarde, sob inspiração do Espírito Santo, essas palavras foram registradas em letras imortais no Novo Testamento. Mas Jesus mesmo não escreveu uma só palavra, ele simplesmente a pronunciou. Ele simplesmente pronunciou esta ordem. Humanamente falando, Jesus Cristo não tinha nenhum mecanismo para fazer valer sua palavra. Ele não possuía um poder constituído humanamente para fazer valer um exército, uma polícia, um sistema judiciário ou qualquer outra fórmula de pressão a fim de que sua ordem fosse obedecida. Não obstante, a ordem de Jesus, dada uma vez só, 3 simples palavras dos seus lábios, permanecem ao longo dos tempos, ao longo das gerações. 2000 anos, 20 séculos. E quanto tempo se passa até ele voltar? Não sabemos se ele volta na nossa geração, se volta na geração seguinte. Mas quanto tempo se passa até ele voltar, essa ordem será obedecida por cada geração. Ela será obedecida aqui hoje à noite. Será obedecida não é porque a igreja decidiu, não é porque o pastor estabeleceu, não é porque a convenção criou a prática, mas será obedecida simplesmente porque Jesus mandou. Uma vez só. Fazer isso sempre em memória de mim.
Se nós não tivéssemos mais nada a dizer nesta noite, a não ser sobre a autoridade da palavra de Jesus Cristo, eu acredito que nós já estaríamos preparados para celebrar mais uma ceia num espírito de confiança e de contrição e de alegria. Mas uma alegria verdadeira, não uma alegria artificial, provocada. Uma alegria espontânea, uma alegria que vem de dentro da alma, acesa, colocada ali por Deus mesmo. Porque a nossa esperança, meus irmãos, a nossa esperança se arrima, se firma nas palavras do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus tem autoridade. A isso dá-se o nome de autoridade. Há uma diferença entre poder e autoridade. Às vezes tomamos uma palavra pela outra, mas há uma diferença sutil entre poder e autoridade. Jesus Cristo tem poder, mas Jesus Cristo tem autoridade. As duas coisas. E a autoridade de Jesus Cristo se evidencia na forma criteriosa, porque ele é obedecido, geração após geração, aquilo que ele mandou. O poder intrínseco de sua palavra. A palavra autoridade, no grego, é exousia. Exousia. E o sentido de exousia é algo que vem intrinsecamente de alguma coisa. É algo que precisa de uma força fora dela mesma para se impor, mas é algo que se impõe por uma capacidade intrínseca de si mesma, vem dela mesma. Exousia. E Jesus tem essa autoridade. Por isso, senhores, vale a pena confiar no que Jesus Cristo afirma. Vale a pena nós descansarmos nossa esperança, descansarmos nossas almas naquilo que Jesus Cristo tem afirmado, porque Jesus Cristo tem autoridade. Suas palavras não passarão jamais. Elas não são corroídas pelo tempo. Elas não caem no esquecimento de uma biblioteca empoeirada. Elas não precisam de nada que se lhes acrescente para recobrarem seu poder. Então, ao celebrarmos a ceia hoje, a primeira coisa que nós vamos nos lembrar: por que é que nós estamos celebrando hoje as ordenanças? Vamos nos lembrar disso. E lembre-se apenas: estamos celebrando as ordenanças porque estamos obedecendo a ordem de quem tem autoridade. Então isso deve nos trazer muito conforto. Estamos em boas mãos, em mãos confiáveis, em mãos fiéis. Vale a pena descansar nossa alma, nosso futuro, nossa vida nas mãos de quem tem tal autoridade. Nas coisas mínimas, que se dirá das grandes resoluções pendentes ainda no universo. Tudo está nas mãos e no controle de sua autoridade suprema. Vamos nos colocar sob a autoridade de Jesus Cristo, amados, nos obedecer e praticar sua palavra, porque nós teremos êxitos, seremos felizes, que a sua palavra é verdadeira. Outra coisa que nos lembramos ao participar da ceia do Senhor, na sua autoridade de Jesus, mas em segundo lugar, nós nos lembramos que a nossa salvação repousa em fato muito sublime, em uma verdade espiritual, uma verdade cósmica, uma verdade teológica muito sublime. A nossa salvação custou alguma coisa. E porque a nossa salvação custou alguma coisa e foi pago o preço à altura do que precisava ser pago, é que nós hoje podemos ter certeza que vamos para o Senhor.
Porque nada mais precisa fazer para completar essa salvação, que foi propiciada por Jesus Cristo. Nada mais se lhe precisa acrescentar. Não é preciso que façamos mais nada para que essa salvação completamente se realize, porque o preço integral foi pago. Então, quando nós vemos o pão e quando nós vemos o vinho, nós estamos nos lembrando, anunciando a morte do Senhor até que venha. Isto é meu corpo. Jesus apanha o pão e diz: isto é o meu corpo. Fazer isto em memória de mim significa: lembrem-se do meu corpo todas as vezes que comerdes este memorial, lembrem-se do meu corpo, porque esse foi o preço. Ele veio em carne, ele se fez um de nós. O corpo de Cristo não era mera aparência. O corpo de Cristo era carne e ossos, membros, nervos, sangue, como nós o somos. Ele se fez um de nós, completo e perfeitamente humano, sem deixar de ser completa e perfeitamente divino, no grande milagre da encarnação. Duas naturezas perfeitas numa só pessoa, no mistério dos mistérios. Deus feito homem, Deus encarnado, a plenitude da divindade encarnada. E por que ele se fez carne? Por que ele se fez homem? Porque ele assumiu um corpo como o nosso. Ele é chamado de segundo Adão, ele é chamado de primogênito entre muitos irmãos, ele é chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só assim foi possível morrer a nossa morte. O preço foi pago, porque o sangue foi derramado. Então, ao participarmos do segundo elemento, que é o memorial, é um símbolo daquele sangue derramado no Calvário, já nos lembrar que o corpo de Jesus era tão verdadeiro, tão real, que sangrou, que se exauriu na cruz do Calvário, o seu sangue derramado até a última gota. O sangue é um elemento essencial para a vida física. Um ser adulto de mediana constituição deve ter em torno de 7,5 litros de sangue. E essa massa sanguínea que incansavelmente vai irrigando cada uma de nossas células dia e noite, essa rede intricadíssima que só Deus poderia fazer, uma rede de irrigação que visita cada célula do seu corpo, levando-lhe o nutriente, levando-lhe o oxigênio, tirando de lá as toxinas, extraindo de lá os efeitos venenosos da química das células, e nesse renovar constante, sendo bombeado pelo coração milhares e milhares de vezes, ele mantém nossa vida. Por isso que sem sangue não é possível subsistir. A coisa que mais apavora no socorro de alguém é uma hemorragia. Uma hemorragia é algo apavorante, porque a menos que seja estancada essa hemorragia, a morte é certa. A morte é certa. Se houver no corpo humano uma lesão tal que corrompa ou que comprometa um vaso de grande calibre, um vaso sanguíneo de grande calibre, a não intervenção imediata pode levar à morte, pelo simples escoar do sangue. Choque hemorrágico traumático. E a vida vai. A Bíblia reconhece que a vida está no sangue, a vida do corpo está no sangue. Pois foi esta maneira pela qual Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Ele foi pendurado numa cruz às 9 horas da manhã e ficou nela pendurado até às 3 horas da tarde. E em todo esse período,
pelas feridas que fizeram no seu corpo, o sangue foi se esvaindo aos poucos. Um cirurgião norte-americano, fazendo um estudo sobre as narrativas do Evangelho, afirma que Jesus teria morrido por ruptura do músculo cardíaco, por não suportar a intensidade dos sofrimentos. O coração de Jesus teria sido rompido por não suportar um sofrimento tão prolongado e a contínua perda de sangue. Então ele diz que quando o centurião furou o lado de Jesus, a Bíblia diz que saiu sangue, saiu água. Por esse dado ele diz que todo o sangue de Jesus Cristo se exauriu pouco a pouco. Mas eu diria para os irmãos que o aspecto mais traumático da morte de Jesus Cristo não foi nenhum aspecto da morte no sentido das angústias físicas, que foram atrozes. O aspecto mais traumático da morte de Jesus Cristo foi que ele morreu sem consolação. Na sexta-feira à noite, eu cheguei aqui da reunião, estive com os professores, depois permanecendo mais um pouco na igreja, umas 11h da noite, alguém me telefona, e era um aluno meu da faculdade de São Paulo. E estava aflito no telefone e disse: pastor, meu pai foi internado há uns 2 dias, ele está no hospital militar, Barro Branco, e está num estado que inspira certo cuidado. E eu gostaria de saber se o pastor poderia fazer uma visita para ele. Quando é que o irmão pode ir? Eu falei para ele: nós vamos imediatamente, vamos amanhã cedo. Ele falou: irmão, não, mas é sábado, o irmão tem algum compromisso, sábado, domingo, final de semana, se o irmão quiser deixar para segunda-feira, vamos na segunda-feira. Eu falei: não, vamos amanhã. Amanhã cedo você me espera na porta. Efetivamente, nós nos encontramos na porta do hospital do Barro Branco. Imediatamente fomos para a UTI, unidade de terapia intensiva, e entramos, nos colocar aquelas roupas especiais, nós entramos no local onde ele estava, e infelizmente naquela noite ele havia piorado bastante. Na noite anterior ele estava conversando, não estava precisando de ajuda de aparelhos para respirar, mas quando chegamos no domingo de manhã, o quadro havia se alterado de uma maneira drástica e muito rápida. Então eu percebi que o filho do Sr. José, o meu aluno, o Aquino, ficou bastante chocado com a situação. O pai entubado, aparentemente fora de si, fora de consciência. Então eu chamei do lado e disse: olha, você não se desespere, Deus nos trouxe aqui por alguma razão. Ele falou: mas meu pai ontem conversou e tal, eu pensei que ele ia ouvir a palavra de Deus. Ele vai ouvir a palavra. Fique calmo que ele vai ouvir a palavra. Nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui. Nós vamos nos aproximar do leito dele. Eu vou ler bem pertinho dos ouvidos dele. Eu vou ler João 3, 16, 18, o amor de Deus. Vou falar do Evangelho de Jesus Cristo. Vou orar bem pertinho dele. Está comprovado que a pessoa às vezes pode estar inconsciente, mas o subconsciente capta as mensagens. Comprovado isso. Eu falei: ele pode até não responder conscientemente, mas se estamos aqui é porque Deus mandou trazer um recado para ele. Nós vamos dar um recado. E efetivamente aproximei-me, abri a Bíblia, li calmamente pertinho dele, como se ele estivesse realmente me ouvindo, uma pessoa consciente conversando com outra bem pertinho dele. Li pausadamente sobre o amor de Deus. E depois falei: José Aquino, nós estamos aqui, o seu filho está aqui do lado, eu sou pastor, e nós estamos aqui porque Deus nos mandou trazer uma palavra que Ele ama você, e que você pode entregar a Ele os cuidados de sua vida, pode confiar a Ele sua alma, pode confiar a sua fé, seus pecados, pode confiar no seu amor. Talvez você não possa me ver, mas Jesus Cristo está conosco aqui, e a Ele você pode, sem dúvida alguma, perceber. Acabei de ler 5 minutos de mensagem completinha, e depois oramos e saímos. O doutor já nos esperava no corredor e disse: olha, o caso é muito sério, o quadro
não é animador, já preparou o rapaz, etc. E saímos. Quando foi no sábado, eu estava aqui na igreja, isso foi sábado de manhã, sábado à tarde, eu estava aqui na igreja, ele ligou e falou: pastor, eu estou ligando para o irmão porque o papai entrou em óbito às 2 horas da tarde. E eu falei para ele: talvez nós tivéssemos esperado para segunda-feira ou domingo. Então reforçou-se no nosso espírito a certeza de que Deus tinha uma palavra de consolação e de preparação para aquela vida, naquela situação. Eu estou convencido de que Deus nos mandou ali para levar essa palavra de consolação, porque essa é uma hora que pode ser muito solitária, se nós não tivermos Jesus Cristo como nosso pastor, como nosso consolador. É uma hora muito isolada, uma hora muito solitária. Ali estava o filho, depois à tarde viria a esposa, a família estava dando todo o apoio, mas ele estava fora do alcance. Não do alcance de Deus. Eu estou convencido que de alguma maneira o Espírito Santo se comunicou com aquela alma, porque Deus não iria mobilizar essas peças dessa maneira se não tivesse uma finalidade amparadora de salvação, de consolação para aquela alma. Eu estou dizendo isso porque não aconteceu assim com Jesus. Quando ele foi para a cruz do Calvário, ele foi sozinho. Jesus morreu de uma maneira como nenhuma outra pessoa morre. Cada pessoa morre por seus próprios pecados, cada alma morre por seus próprios pecados. Jesus morreu pelos pecados de outros. Essa foi a primeira diferença da morte de Jesus de qualquer outra morte. Nós morremos porque o pecado jaz na carne, e o salário do pecado é a morte. Cada um morre por seus próprios pecados. Jesus foi diferente, que ele morreu sim, mas pelos pecados de outros, pelos meus pecados, particularmente. A segunda diferença da morte de Jesus Cristo foi que quando nós morremos, nós podemos ter consolação e assistência divina. As irmãs cantam aqui no meio espiritual que diz: vem logo com a carruagem, vem levar lá. É mais ou menos isso mesmo. Quando chegar o nosso momento de atravessar o grande rio, Deus tem seus meios de nos escoltar na sua presença. Os anjos de Deus vêm e nos escoltam em sua presença. Então nós não atravessamos o vale da sombra da morte sozinhos. Isso que o salmista foi iluminado para compreender no Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quer dizer, ainda que eu tenha que atravessar esse vale, está à minha frente, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Quando? Atravessando o vale. Então há uma consolação à altura do sofrimento, há uma consolação à altura da provação, há uma consolação e um amparo à altura da gravidade e da solenidade do momento da partida. Jesus não teve isso. Ele disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Eu li esta passagem, eu não entendi. O que será que significa isso? O que Jesus quer dizer isso? Deus meu, por que me desamparaste? Não compreendia o alcance dessa palavra, mas vinha descobrir que exatamente foi esse o quadro. O pior da morte de Jesus Cristo foi que naquele momento o Pai e o Espírito deixaram ele, porque ele se fez pecado por nós. Ele não teve consolação. Eu imagino que deve ter custado para o coração do Pai não interferir naquele momento. Eu imagino que deve ter custado para o Espírito, que é o Consolador por excelência, não poder consolar naquele momento. E foi isso que aconteceu. Por amor a você, e por amor a mim, por amor a nós, pecadores. Jesus privado do amparo do Pai, e Jesus privado da consolação do Espírito Santo, morreu literalmente sozinho na sua vida. Por isso que diz o texto:
Ele levou Ele mesmo os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça de Deus. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Estávamos desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de nossas almas. Isso nos leva ao último ponto. Primeiro ponto, a autoridade da palavra de Jesus Cristo. A palavra de Jesus tem autoridade. Ele mandou fazer e isso vai ser feito. Isso vai ser feito porque Ele mandou. E vai ser feito até Ele voltar. Em segundo lugar, a lembrança de que foi pago um preço, senhores. Nós vamos para o céu com certeza, e nós não vamos por orgulho, nós não vamos por vaidade, nós não vamos por presunção, nós vamos porque preço foi pago. E esse preço satisfaz a justiça de Deus. De modo que, se você aceita as condições de Deus, desse pacto, se você aceita o preço que foi pago por você, Jesus morrendo por você, realmente, sem consolação, você vai para o céu com certeza. Porque esse é o único preço que satisfaz a justiça de Deus. Em terceiro lugar, a ceia me lembra que nós podemos dividir a nossa vida em duas dimensões, antes e depois. Antes de termos acesso a essa cerimônia, antes de podermos estar habilitados a celebrar a ceia do Senhor, nós vivíamos uma coisa. Ele diz: éreis desgarrados como ovelhas, versículo 25. Ele chama o olhar daqueles irmãos para o passado e diz: olha, vocês estão tudo desgarrado, longe de Deus, perdidos, sem rumo. Vocês não tinham sentido de viver, comprometidos até o pescoço com seus pecados, sem esperança, sem salvação. Sabe o que é uma ovelha desgarrada? Uma ovelha desgarrada é o animalzinho mais vulnerável do mundo, sem nada nem ninguém para proteger, sem o pastor para proteger. Só espera a morte. Não existe outra coisa que fazer como ovelha desgarrada, só esperar a morte. Mas ele diz, põe um ponto e vírgula assim: mas agora, olha assim, Eric, vai para o passado e diz: olha, isso aqui era lá atrás. Estão lembrando lá atrás quem vocês eram, desgarrados, perdidos, sem rumo, sem sentido de viver. Mas agora, irmãos, olhemos para o presente, olhemos agora. Nós estamos aqui nesta noite, vamos celebrar a ceia do Senhor, estamos num culto. Agora, vamos pensar que somos agora, a alegria do que somos agora. Não existe maior bênção do que essa. Há muitos carismáticos aí procurando algo mais. Não é preciso algo mais. Em Cristo nós já temos tudo o que precisamos. Não é preciso algo mais. Quando nós estamos em busca de algo mais, estamos dizendo: bem, o que Jesus me deu na cruz do Calvário não é suficiente. Não é preciso algo mais. Porque agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Olha, ovelha desgarrada só espera a morte. Mas agora voltar ao pastor e bispo das almas, que é Jesus. Então esta ceia me lembra o que eu era e o que eu sou. E lembra você o que você era e o que você é. E assim como ninguém pode impedir que a ceia seja celebrada, ela vai ser celebrada até Jesus voltar, por causa da autoridade dele, assim também ninguém pode invalidar o que você é em Jesus Cristo. Não há poder, não há força, não há autoridade, não há sofrimento, não há morte, não há potestade, não há anjo, não há demônio capaz de desfazer o que Deus construiu no seu coração. Na hipótese de você ser excluído da igreja, essa exclusão da igreja local não altera o status que você alcançou em Jesus. E você cometeu um pecado grave, esse pecado grave não altera o que você adquiriu em Jesus Cristo. Não há o que altera. Se você for infiel nos dízimos das ofertas, isso não vai alterar essa situação. Saiba muito bem disso. Quando voltamos para o bispo e pastor de nossas almas, nada mais, coisa alguma, nem ninguém, nem nenhuma situação invalidará o vínculo que nos une. Pense bem o que você é agora. Você agora está ao cuidado do pastor e bispo de suas almas. E qualquer coisa para chegar até você tem que passar pelo pastor. A Bíblia diz muitas coisas dessa pessoa que era e que ela agora é. Sabe o que é agora?
aquele que se converteu, aquele que creu que Jesus veio em carne, aquele que creu que o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos purificar todo pecado. A Bíblia diz que ele é propriedade de Deus. João capítulo 17, versículo 6. A Bíblia diz que essas pessoas que assim creram são minhas ovelhas. Jesus diz, João 10, 14. A Bíblia afirma que somos então filhos de Deus, o que não éramos antes. Foram feitos filhos de Deus, 1 João 12. Diz que nós fomos chamados para sermos santos, Romanos capítulo 1, versículo 7. Diz que nós fomos justificados pela fé, Romanos capítulo 5, versículo 1. Deus me olha como se eu nunca tivesse pecado. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 10. A Bíblia diz que nós fomos batizados em Jesus Cristo, Romanos capítulo 6, versículo 3. A Bíblia diz que nós fomos declarados justos, Romanos capítulo 5, versículo 19. A Bíblia diz que nós fomos mortos para o pecado e agora estamos vivos para Deus, Romanos capítulo 6, versículo 11. A Bíblia diz que nós fomos redivivos entre os mortos, Romanos capítulo 6, versículo 13. A Bíblia diz que nós fomos libertados da lei, Romanos capítulo 7, versículo 6. A Bíblia diz que agora nós estamos entre aqueles para os quais não há mais nenhuma condenação, Romanos capítulo 8, versículo 1. A Bíblia diz que agora nós somos guiados pelo Espírito de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 14. A Bíblia diz que agora nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Romanos capítulo 8, versículo 37. A Bíblia diz que quando você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, você se torna filho da promessa, Romanos capítulo 9, versículo 8. A Bíblia diz que nós estamos entre aqueles que alcançaram misericórdia, Romanos capítulo 11, versículo 31. A Bíblia diz que a nossa situação agora é de cooperadores de Cristo, Romanos capítulo 16, versículo 3. A Bíblia diz que estamos santificados em Cristo Jesus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz que nós fomos chamados para a comunhão de Jesus Cristo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz que daquele momento em diante nós passamos a ter a mente de Cristo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. A Bíblia diz que daquele momento em diante nós passamos a ser ministros de Cristo e despenseiros da graça de Deus, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz que quando nós nos aproximamos de Jesus pela fé e o aceitamos, recebemos o Espírito que vem de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. A Bíblia chama aquela pessoa que se converteu verdadeiramente de homem espiritual, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. A Bíblia diz que daquele momento em diante nós nos tornamos santuário de Deus e habitação do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Santuário de Deus e habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Mas a Bíblia diz mais, diz que nós fomos comprados por um bom preço, em coro com Pedro aqui. Paulo diz aos Coríntios, 1 carta capítulo 6, versículo 20. Mas a Bíblia diz mais, quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo pela fé, ela diz que nós nos tornamos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 19. A Bíblia diz que nós nos tornamos morada de Deus no Espírito, Efésios capítulo 2, versículo 22. A Bíblia diz que nós nos tornamos então filhos amados. Já pensaram na expressão filhos amados de Deus? Efésios capítulo 5, versículo 2. É tão forte esta vinculação nossa com Cristo pela fé, que a Bíblia diz que nós estamos ressuscitados com Cristo, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Não diz que vamos ser, não, diz que nós somos ressuscitados, já somos. A Bíblia diz que somos eleitos de Deus, Colossenses capítulo 3, versículo 2. A Bíblia diz que somos amados de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. A Bíblia diz que somos filhos da luz e filhos do dia, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5. A Bíblia diz que quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, somos inscritos entre aqueles que receberam o Espírito de poder, de amor e de moderação, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz ainda que estamos entre aqueles que têm um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo, Hebreus capítulo 10, versículo 21. A Bíblia diz que estamos entre os primogênitos inscritos lá nos céus, entre os primogênitos inscritos lá nos céus, Hebreus capítulo 12, versículo 23. A Bíblia diz que
estamos entre aqueles que podem orar a oração da fé. Tiago capítulo 5, versículo 15. A oração da fé. A Bíblia diz que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz que estamos entre aqueles que alcançaram fé preciosa. 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz que quando cremos em Jesus Cristo, na base da morte dele e do sangue dele no Calvário, nós passamos então a ter um advogado junto ao Pai. 1 João capítulo 2, versículo 2. A Bíblia diz que é tão completa a lavagem que Jesus Cristo faz no nosso homem interior, que Deus agora nos chama de filhinhos. 1 João capítulo 3, versículo 7. A Bíblia diz que estamos entre aqueles que venceram o mundo. Estamos entre aqueles que venceram o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 5. A Bíblia diz que quando nos aproximamos de Deus através de Cristo, estamos guardados em Jesus Cristo. Na epístola de Judas, no primeiro versículo, guardados em Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos reino e sacerdotes para Deus o Pai. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E a Bíblia diz que nós temos as nossas vestiduras completamente lavadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, 14. Que Deus nos abençoe. Aqui vejamos na ceia a rememoração, a evocação, a lembrança constante. Três coisas: o poder, a autoridade da palavra do nosso Salvador. Segundo, o preço que foi pago para que nós pudéssemos ir para o céu. E vamos com certeza, que o preço foi aceito por Deus. Terceiro, o que nós passamos a ser, o que Deus faz de nós, quando aceitamos o seu Filho como nosso Salvador. Vamos celebrar a ceia pensando nessas verdades. O coro do hino apresentará agora, enquanto chamamos os irmãos Querido Cavassana, Enzo Carossi, Ivanete Carossi e Francisca Gomes, para nos ajudar na celebração da ceia do Senhor.